Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Quantos estão animados em fazer missões nessa manhã? Amém? É daqui para fora, amém? Louvado seja Deus, é um grande privilégio estar aqui nessa manhã para poder compartilhar mais da palavra do Senhor com cada um de vocês, líderes, pastores, aleluia. Eu trago um abraço da nossa igreja em Nepomuceno, do bairro Vista Verde, onde tudo está se fazendo novo, amém? E o melhor do Senhor ainda está por vir, em nome de Jesus, de Nepomuceno para as nações da terra, glória a Deus. Eu quero convidar os amados irmãos a abrir a sua Bíblia comigo, em nome de Jesus, segundo o que escreveu Mateus, capítulo 28, nos versos 18 ao versículo 20, aleluias. Deus está movendo neste lugar sobrenaturalmente, e eu creio que Ele vai fazer transbordar dessa presença maravilhosa, aleluias, glórias a Deus. Mateus capítulo 28, verso 18, diz assim a palavra do Senhor: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vamos para Marcos capítulo 16 também, e o verso 15, para que possamos entender aqui mais da palavra de Deus, onde a palavra de Deus diz em Marcos 16, 15, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome: expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aleluia. Nós temos algo muito forte aqui na palavra de Deus, que nós precisamos ter na nossa vida, para que nós possamos avançar no discipulado, de acordo com a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós entendemos que quando Ele diz ide, portanto, não é um pedido, não é simplesmente, não é um convite, mas é uma ordem, é no imperativo, é uma ordem do Senhor para que nós possamos entender e acatar. Então, eu quero aqui dizer para vocês, pastores, líderes, que eu, num determinado momento na minha vida, eu precisei de 3 coisas para que eu pudesse superar as dificuldades na minha vida, para que eu pudesse avançar no ministério ao qual o Senhor me chamou, ao qual Ele me privilegiou para que estivesse nele. Nós nunca podemos perder 3 de muitas coisas que nós temos, mas eu quero enfatizar 3. Primeiro, a empolgação. Nós não podemos perder a nossa empolgação. Segundo, nós não podemos perder a nossa disposição. Terceiro, nós não podemos perder a nossa coragem. Aleluia. Eu quero dizer para você que empolgação, ela é uma grande animação ou um grande entusiasmo. Eu creio que muitas pessoas
se deparam com dificuldades em suas vidas. E não foi difícil comigo, não foi diferente, perdão, comigo. Foi difícil na minha vida quando o meu filho nasceu e eu tive ali uma grande surpresa. Havia feito os exames de pré-natal, exame morfológico, todo o pré-natal, de todas as formas foram feitas, não é? De acordo com a médica falava, a gente ia lá e fazia, e o meu filho nasceu especial, com uma deficiência física, visual, ele nasceu quase cego, e eu não esperava por aquilo, onde eu e a minha esposa estávamos liderando um grupo de mais de 50 jovens na igreja transcultural, quando era ainda a região 1, e nós estávamos ali a todo vapor, pensamento na África, pensamento em tantos países do mundo, e o desejo de fazer missões estava em nossos corações, mas em determinado momento, Deus aprove a Ele dizer para nós, ainda não. Eu quero dizer que ainda não, mas eu creio que um dia eu irei. E Deus falou comigo, ficai em Jerusalém. E o período que eu estou vivendo é para que nós possamos criar raízes, para que em breve nós possamos frutificar ainda mais para a honra e glória do Senhor Jesus. E Deus, Ele trouxe em meu coração a palavra empolgação, para que eu pudesse me manter na grande animação e no grande entusiasmo de fazer a obra do Senhor. Aleluia! Se tem alguém aqui que perdeu o entusiasmo, que perdeu essa animação, Deus está derramando algo novo sobre a sua vida, algo novo sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre a sua igreja nessa manhã. Aleluia! Glórias a Deus. Disposição parte de nós. É necessário que nós tenhamos essa disposição, é nos colocarmos a disponibilidade, na disponibilidade para fazer o que é a vontade de Deus. E muitas vezes vai precisar que nós deixemos a nossa vontade para cumprir a vontade dEle. Aleluia! Então a disposição me ensina a estar em prontidão para servir, bem ou mal, estando tudo bem ou estando tudo mal, eu estou à disposição. Aleluia! Que você também esteja à disposição, que você esteja sempre em disposição, em disponibilidade para servir o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque não se trata de mim e de você, mas se trata dEle, tudo aponta para Ele, tudo é para a honra e glória dEle. Aleluia, e aleluia. Terceiro, a coragem. A coragem, ela nos traz uma firmeza de espírito. Quando nós olhamos o significado da palavra, nós vemos que essa firmeza de espírito é para enfrentar situação emocional ou moralmente difícil. Deus, quando trouxe essa coragem na minha vida, e muitas pessoas até perguntaram como que você e Marilane não param. Alguns até aconselharam, se eu fosse vocês, deixava essa igreja para outro. Olha, eu só vou entregar nas mãos daquele que me confiou ela, o Senhor Jesus, porque a igreja pertence a Ele. O dia que Ele falar, para, eu paro. O dia que Ele falar, caminhe, eu caminho, porque tem que ser segundo a vontade dEle plena na minha vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia, glória a Deus. Nós, aqui para entendermos um pouco mais sobre isso, agora pela manhã Deus me trouxe ao coração algo
que eu lembrei de Davi, e ouvindo a pregação ontem do pastor Vitor Lúcio, eu digo que ele é meu irmão 2 vezes, pastora Viviane, minha irmã 2 vezes, um grande privilégio que nós temos na nossa casa, que Deus levantou-nos ali para fazer a diferença no nosso bairro, na nossa cidade, mas também até os confins da terra. Glórias a Deus, amém? Com pastores maravilhosos, como pastor Mateus, pastor Fagundes, apóstolo Antônio, pastor Antônio, tantos pastores que Deus usou para nos auxiliar no nosso ministério, caminhando juntos. Deus aqui falou através do pastor Vitor Lúcio. Daqui a pouco eu vou falar sobre o endemoniado gadareno. Parece que eu copiei dele, mas não, é um complemento que Deus trouxe. Eu falei, Jesus está testificando. Vem o pastor Fagundes, nosso apóstolo, não é? E fala, né, de implantação de igreja, de não desistir, de persistir. E vem o pastor Mateus também falando da palavra, tudo testificando para o que eu vou falar aqui ainda. Então nós podemos nos lembrar de Davi, porque eu via várias situações na vida de Davi. Um dos exemplos no Antigo Testamento, de vários que nós temos de discipulado, Davi, ele no Antigo Testamento nos ensina que Deus, quando ele trouxe na vida de Davi o chamado, ele fez algo espetacular. Eu quero te dizer que Deus, quando ele nos chama, ele não precisa gritar. O chamado de Deus não é um grito. E muitas vezes as pessoas estão esperando Deus gritar. Quem entendeu? O chamado de Deus pode ser num sussurro ao pé do seu ouvido. Muitas vezes as pessoas estão esperando Deus fazer algo estrondoso para entender que é um chamado. Mas eu olho também ao mesmo tempo para Mateus. Quando Deus ali, o próprio Cristo, passou diante de Mateus, ele falou assim: Mateus, siga-me. Você está entendendo? Ei, Mateus, me siga. Não, Mateus, siga-me. O que é que ele viu em Jesus? Como é que ele ouviu o chamado dele? O que fez Davi sair de trás das ovelhas malhadas do seu pai? O chamado. Não foi um grito, foi o chamado. E eu quero falar sobre isso, que o primeiro chamado que nós temos na nossa vida, assim como Davi, não foi primeiro para ser pastor, não foi para ser rei, mas sim foi para ser guerreiro. Se Davi não fosse guerreiro antes de pastor, não teria enfrentado o urso, não teria enfrentado o leão. E com esse espírito de guerreiro, ele sai agora de trás das ovelhas malhadas, e ele é levantado como pastor, e depois como rei. Nós nunca podemos deixar o nosso chamado de guerreiro. Vocês estão compreendendo? Em nome de Jesus, guerreiro é que Deus está aguardando chegar como vencedor no final. Guerreiro. E Deus levanta ele como guerreiro. E ele observa um dia em seu palácio, Betseba se banhando. E nós entendemos que quando ele esqueceu que era guerreiro e se viu na posição de rei, ele caiu.
Então, por isso, nós não podemos esquecer que o nosso primeiro chamado é sermos guerreiros. Ao vencedor será dado o direito, diz a palavra. É aquele que guerreia, aquele que luta, aquele que vai até o final com o Senhor, seguindo e cumprindo o seu chamado. Aleluia! Aconteça o que acontecer, saiba que Ele nunca prometeu nos livrar, entende? Das situações adversas, mas Ele prometeu nos livrar nas situações difíceis e adversas. Aleluia! Ele permite situações acontecer na nossa vida, muitas vezes para provar a nossa fé, para saber até onde nós acreditamos mesmo e verdadeiramente nele. E quando nós dedicamos a Ele toda a honra, toda a glória, toda a exaltação, sem murmuração, sempre com adoração, nós podemos entender que a vitória é certa no nome de Jesus. Eu quero te dizer que Ele não nos prometeu isso, que seria fácil. Muito pelo contrário, Ele profetizou: no mundo tereis, mas tede bom? Eu venci o mundo. Ele não prometeu nos livrar de situações difíceis, mas uma coisa é certa: Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Aleluia! Oh glória! Isso sim Ele prometeu. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis então que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! Que eu vejo em Davi, eu vejo que Davi, mesmo depois de ter caído, ele reconheceu o seu erro. Isso é importante. Às vezes muitos pastores, porque erram, às vezes até caem no pecado, e às vezes se entende que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, não é digno mais de voltar a exercer a função que Deus confiou em suas mãos. Eu quero te dizer que Deus, Ele está aqui nesse ambiente, Ele está nesse lugar para curar as suas feridas e para tratar o seu coração e te levantar novamente, porque aquele que te chamou, Ele te capacitou para realizar o propósito que Ele te confiou. Aleluia! Davi reconheceu, pediu perdão ao Senhor, e Deus trouxe sobre a vida de Davi, mesmo com muitas coisas acontecendo em sua casa por consequência do pecado, ele gerou um filho chamado Salomão, que para mim é algo extraordinário. Davi, em certa feita, enfrentando o exército filisteu, ele olhou para o monte e viu o grande Golias, e quando ele olhou para trás, ele viu o exército, aliado, escondido em cavernas, se escondendo com medo do Golias. E ele disse: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Eu quero te dizer que o seu socorro não vem do que está à sua frente, o seu socorro não vem daquilo que está por detrás de você, o seu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Aleluia! Erga a sua cabeça novamente, erga a sua cabeça, líder de Grupo Vida, erga a sua cabeça, ministro do altar. Deus está te levantando nessa manhã novamente, e enchendo o seu coração da unção e da capacitação dEle, para a realização do grande propósito. Aleluia, glórias a Deus. E Salomão, no mesmo espírito, olha que coisa linda, Davi em Salmos fala: olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro
vem do Senhor que criou os céus e a terra. E Salomão, em Cantares, ele diz assim, no mesmo espírito: ei-lo aí, saltando sobre os outeiros, pulando sobre os montes, para te encontrar, para me encontrar. Aleluia! Outeiros, aleluia, são montes, aleluias, menores, montes mais altos, e a palavra diz que ele vem saltando sobre toda e qualquer dificuldade da nossa vida, sendo ela alta demais, sendo ela baixa, pequena, não importa, Deus está sobre todas elas, e Ele passa sobre todas elas, para nos encontrar. O cristianismo é diferente da religião. A religião, ela, com o propósito dela, nos traz uma versão, pelo menos no latim, traz que é o homem em busca de Deus, é o religare, é o esforço que eu faço para me aproximar de Deus. Mas com Jesus é diferente. Com Jesus é graça, não é religião. Com a religião é o homem em busca de Deus, mas com Jesus é Deus em busca do homem. Aleluia! Por isso nós devemos ensinar os discípulos, mesmo que não tenham condições ainda, não é? Olha só que interessante, às vezes nós passamos a escolher o discípulo e falar assim: você tem o perfil de um grande líder, nós podemos nos surpreender com isso. Podemos nos surpreender, não é verdade? Eu já tive muitas experiências com isso. O pastor Vitor Lúcio falou que tem que orar, porque se nós formos da nossa vontade, pela visão humana, e nós começarmos a observar pelos nossos olhos carnais, nós vamos cair juntamente com a decepção que tivemos. Muitas vezes injetamos tempo, disposição com pessoas que não querem nada com Jesus, porque, sabe, eu vejo assim, que não importa o que vemos nas pessoas, o que importa mesmo é o que vemos em Jesus. O que Jesus veio em mim? Nós cantamos hoje de manhã aqui, no louvor. Não sei, né, o que Ele viu em mim, não tenho nada para oferecer. Aí Deus falou comigo: não importa o que vê em você, não importa nem o que eu vejo em você, o importante é o que você vê em mim. Quando nós passamos a entender isso e apontar Jesus para os discípulos, começamos a mostrar para eles quem é Jesus, pode ter certeza que Gálatas 5:22 vai se cumprir na vida deles. Lá na igreja eu costumo pregar hoje, eu já preguei muito o contrário, isso me fez muito mal, porque me levou para um legalismo, me levou para coisas que levavam ao legalismo, muito legalista. Gálatas 5:19, não é? As obras da carne, a Bíblia fala: pelas quais já vos declaro que quem comete tais coisas não herdarão o reino de Deus. E lá fala prostituição, idolatria, porfia, ciúmes, pelejas, heresias e tantas coisas, e termina assim falando, coisas semelhantes a estas. Tem muito mais coisa do que aquilo lá, mas o fruto do Espírito é. Quando eu passei a pregar o versículo 22 e falar para os discípulos seguir o que está no 22, eu quero te falar algo sobrenatural. Quando nós começamos a praticar o versículo 22, nós deixamos de praticar o 19. Quem entendeu? Quando nós começamos a praticar o fruto do Espírito, as obras da carne não tem vez, não tem espaço, aleluia. O fruto do Espírito é amor, é paz, é alegria, é bondade, benignidade, longanimidade, é fé, é temperança, é paciência, é domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, nem no céu e nem na terra.
Não tem lei que proíba você colocar isso em prática. E os discípulos entendem. Então, a partir de agora, não depende de quem eu sou, mas quem Ele é. De quem Ele é. Eu vou anunciar Jesus, porque se depender de mim, ai do meu próximo. Se o meu próximo começar a observar em mim, ele vai ver defeitos. E se passar 24 horas lá dentro da minha casa, mas graças a Deus que eu começo a mostrar Jesus. Olha para Jesus. Amém? Olha para Ele, porque Ele é perfeito. Então, nós devemos entender isso. Salomão, independente do que o seu pai fizera, ele aprendeu uma coisa: não olhar para os erros do pai, mas olhar a qualidade que ele tinha. E olhava que o seu pai era um homem que se preocupava, olha a ocupação dele muitas vezes, em transportar a arca da aliança. O que é isso? É a presença de Deus no pai dele. E o que é que o filho aprendeu? Também, não só a transportar a presença de Deus, mas fazer um lugar onde ela tivesse morada. Aleluia! Ele construiu um suntuoso templo e falou assim: meu Deus merece tudo do melhor, e eu quero que essa arca permaneça aqui. Aleluia! Então ele aprendeu que a presença de Deus é tudo que nós precisamos para sermos abençoados. Aleluia! E o discípulo aprende com o pai que a presença de Deus, ela supera, eita glória, a presença de Deus supera toda e qualquer expectativa humana. Aleluia, amém, glória a Deus. Temos aqui alguns minutos ainda, e eu quero ainda dizer o seguinte, que Davi, quando ele olhou para o legado, não é? Ele alcançou o reino de Israel, e ele, quando estava no seu legado, ele olhou para o legado, ele se sentiu rei, se vestiu como rei, e ele saiu na sacada do seu palácio, para ver aquilo que ele tinha conquistado. E quando isso acontece conosco, homens e mulheres de Deus, nós queremos usufruir do legado que Deus nos permite participar, entende? E muitas vezes as pessoas querem ficar com esse legado, e não passa adiante. É onde que muitos homens caem, porque tira o seu foco e a sua visão de Deus, e cai. Mas Deus está nos orientando, nos exortando, porque exortação significa encorajamento. Deus nos encoraja a prosseguir, em nome de Jesus. Aqui o legado foi passado adiante, foi passado. Salomão deu continuidade, e hoje nós estamos aqui. Se a gente for relatar tudo lá do passado, mas se a gente perceber, nós estamos aqui porque algo grandioso aconteceu lá atrás, e nos serve de lição para nós pegarmos e sempre nos direcionarmos para Ele que é perfeito, que é Jesus. Aleluias! Então, nós devemos deixar o legado passando para outros que Deus está levantando para dar continuidade nele, ao invés de ficarmos com o legado e usufruir de tudo que Ele traz consigo, porque o nosso reino não é desse mundo. Aleluia! O nosso reino não é desse mundo. O nosso reino, Jesus bem disse, não é desse mundo. Ele nos aguarda, está voltando, está chegando, que é na Nova Jerusalém que desce do céu. Aleluia! Atos 5:42, glórias a Deus. Atos 5:42, nós temos aqui no nosso ministério algo maravilhoso, que é uma visão sobrenatural, uma visão de Deus no nosso ministério transcultural, e nós aprendemos muito com essa visão de implantação de igrejas, aleluias, grupos vidas,
tantas coisas que nós temos dentro da visão do ministério, a escola de crescimento cristão, que é uma bênção, aleluias, um material riquíssimo para nos ensinar, e nós devemos ensinar os discípulos a terem paixão por esse material. E como é que nós ensinamos a ter paixão por esse material? Aplicando as lições. Às vezes os pastores ou algum líder chega no grupo vida e quer aplicar aquilo que Deus revelou para ele, louvado seja Deus, mas deve ser aplicada a lição. Nós temos as lições, e eu creio que Deus vai abençoar aquilo que Ele entregou, juntamente com aquilo que Ele já não entregou lá atrás, a visão, as lições. Eu já preguei muitas lições, e Deus ali trazia algo, ali revelador através daquelas lições, até mesmo através de um testemunho, que estava de acordo com a lição, e Deus fez grandiosas coisas acontecerem, aleluias. E aqui em Atos capítulo 5, o verso 42, amém? Todos os dias no templo, e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo, aleluia. Nós, para chegar nesse segundo ponto aqui da mensagem, Atos 5,42, ligado com Mateus 28, do 18 ao 20, e também de Marcos 16, 15, nós devemos manter a nossa empolgação, a disposição e a coragem para cumprir o ID do Senhor Jesus Cristo, dentro da visão e de acordo com ela. Muitas vezes, alguns líderes, eu já recebi várias palavras de alguns líderes, até de pastores. Já são 20 anos no Ministério Transcultural, dos 34 anos que eu me entreguei a Jesus Cristo. Com 15 anos de idade eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo, e congreguei na Batista Tradicional em Nepomuceno. Quando fui a Belo Horizonte, fiquei por lá por 7 anos, morando em Belo Horizonte. Eu me batizei na Igreja Batista Central, do bairro Venda Nova, em Belo Horizonte. E quando chego no Ministério Transcultural, identificou muito com a igreja onde eu congregava, porque é missões, e eu me senti em casa, Foi uma bênção, e nós estamos aí na caminhada juntos, nesses 20 anos de história, dos 21 anos que a igreja tem em Nepomuceno. Então, eu pude perceber que muitos líderes têm dificuldade de estarem na visão, mas de concordar com ela. Eu quero te dizer que nós, além de estarmos dentro da visão, nós temos que concordar com ela, porque onde há concordância há poder, amém? Nós temos que estar de acordo com a visão. Eu quero perguntar, seja sincero nessa manhã, todos estão de acordo com a visão? Amém? Todos estão de acordo? Vocês atrás, todos estão de acordo? Amém? Dê um forte aplauso ao Senhor pela visão transcultural, aleluia, glórias a Deus. Deixa eu aqui. Aleluia. Eu quero rapidamente explanar algo aqui, que fala, onde nós lemos, aqui em Atos 5,42, todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar. Diga assim comigo, ensinar. Pregar. Pastor, mas não é a mesma coisa? Não são as mesmas coisas? Se fosse, Jesus teria resumido em uma palavra só. Entende? Caminham juntas. Pregação e ensino caminham juntas. Olha só,
por isso muita resistência para entender a visão transcultural, porque muitos querem só ensinar, mas não querem pregar. Outros querem só pregar, mas não querem ensinar. Qual a diferença? Onde está a diferença dessas palavras? Olha, a diferença entre pregar e ensinar, não seriam esses dois termos semelhantes? Quem prega não estaria também ensinando? Quem ensina também não estaria pregando? Quando eu preparei essa mensagem, eu fui colocando aqui e falei, olha, realmente, me mostra, Senhor, o que está acontecendo aqui nesses textos. Porque o discípulo tem que entender o que é pregação e o que é ensino. De uma forma simples, nós poderíamos dizer que sim, são as mesmas coisas, e também que não. Elas caminham juntas. Mas sua diferenciação encontra respaldo na palavra de Deus. Como também nós podemos observar em distinção, facilmente, na prática da nossa vida como igreja. Onde? Na área do ensino, por exemplo. Nós temos as escolas bíblicas, temos ou não temos? Que é a escola de crescimento cristão. Nós temos seminários, nós temos cultos de ensino, nós temos discipulado, nós temos até cursos temáticos com vários temas, aconselhamentos pastorais, aconselhamento de casais, temos o cordão de 3 dobras em Nepomuceno, que está uma bênção, aleluia, amém? Nós temos, não é? Atividades que favorecem o crescimento dos membros da igreja. Isso é o ensino. E a área da pregação? Temos as práticas de evangelismo, nós temos os cultos de cura e libertação, nós temos os cultos de celebração, onde o alvo principal é mostrar a Cristo Jesus, o nosso Senhor, amém? A celebração a Ele, festa, porque somos salvos, libertos, curados, redimidos, oh glória, aleluia. Ações sociais da igreja, não é? E demais atividades que visam também a conquista de novos membros com a participação dos membros da igreja local. Então, dentro dessas áreas, nós podemos perceber que alguns se adaptam melhor na pregação e outros melhor no ensino. Mas aonde que pega aí? É que pega que o ID é para todos. O ID não é só para quem prega, convida as pessoas para vir para a igreja, prega a mensagem, não, é para quem ensina também. Então, muito me preocupa, vai me desculpar, quem auto se denomina mestre da palavra. A palavra ID é para você também, mestre. Apóstolo, apóstolo também, o ID é para o apóstolo, é para o profeta, eu sou profeta. Louvado seja Deus, vai ser boca de Deus para quem não conhece Jesus. Gosta de ser profeta só no meio onde tem multidão, mas não querem ir até o endemoniado gadareno falar para ele, eu te amo, eu te abraço, Jesus te salva. Olha, o ID é para apóstolo, é para profeta, é para evangelista, é para pastores, e mestres e doutores da lei. Ele mesmo disse, eu deixei uns para apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, doutores da lei. Sim ou não? Então nessa classificação Jesus pegou os 5 ministérios e falou assim, o ID é para todos. Ide, portanto, e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Aleluia. Então todos os 5 ministérios são importantes, não havendo neles escala de importância. Todos são importantes, todos são importantes. É necessário que nós entendamos isso.
Às vezes, o mestre da palavra está aguardando o evangelista ir lá e buscar alguém para trazer para a igreja, para ensinar a palavra. Não, meu lugar é aqui dentro da igreja. Não, o ID é para todos. Você pode até estar na visão, mas tem que estar de acordo com ela. Aqui é uma igreja missionária. E missão não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Aleluia. Quando eu entendi isso, há 20 anos atrás, eu abracei e não larguei mais. Porque eu entendi que a unção, ela é a capacitação para a realização de um propósito. Eu que não, jamais imaginei, pastor Fagundes, estar como pastor, não é? Estava lá no louvor da igreja, aí vem um profeta e fala, Deus está te dando o dom da palavra. Falei, uau, o que será isso? De repente, pastor Elaine, a palavra começou a saltar aos meus olhos. Eu comecei a ter a revelação da palavra. Que privilégio, vou ficar com isso só para mim. Pastor Zé Berto, vou ficar só para nós. Não. Pastor Alfredo, vamos pregar em todas as nações da terra. Fazendo discípulos de todas as nações, como o pastor Mateus disse. Todas as nações, eu não posso ir, mas eu posso segurar a corda de cá por enquanto. Nós somos aqueles que seguram a corda enquanto outros estão indo lá corajosamente, como lá no Sergipe, lá em Arauá, Aracaju, tantas cidades lá. Amém? Pernambuco, Paraíba, glória! Nós temos que fazer missões, porque está no coração de Deus. Aleluia! Mas eu tenho então que fazer então a escola de crescimento, e quando eu me formar eu vou fazer missões. Não. Pastor Vitor Lúcio pregou o que eu falei, que eu ia falar dele, o endemoniado gadareno. 10 províncias ele ganhou para Jesus. Mas quando foi isso? Quando ele foi enviado. Jesus não tinha os 12 apóstolos com ele? Poderia ter enviado qualquer um deles, mas não, o primeiro missionário que Jesus enviou, era um endemoniado. Quem está entendendo? Ele não tinha capacitação nenhuma, ele era cheio de demônios. Que testemunho que esse homem ia dar? Que testemunho que esse homem ia dar? Aleluia. Ele cercava todo mundo que passava no caminho. É interessante que agora ele volta para sua aldeia, e quando ele chega lá, ele deixou de estar naquele caminho, porque ele encontrou outro caminho. E ele mostrou Jesus Cristo. E quando ele mostrou, não por ele mesmo, porque eu creio que a palavra de Jesus permaneceu no coração dele, e Jesus falou, vai, e ele foi, ele obedeceu, e o Espírito Santo pairou sobre ele, trouxe revelações sobre ele. Eu creio que o Espírito Santo ele veio para ficar, foi lá em Atos 2, mas enquanto isso não acontecia, o Espírito Santo ele trazia a revelação da palavra, e Jesus estava na terra, e Jesus deu a ele a palavra, ele foi e cumpriu. E quando nós profetizamos a palavra, ela já tem ação na própria palavra. Por ela ser a palavra de Deus, ela já tem uma ação sobrenatural. Aleluia! E ele pregou a palavra. Não importa, olha aí, não importa o que vê em você, o que importa é o que vem nele. Aleluia. Então nós entendemos que ele foi o primeiro missionário enviado por Jesus. Aleluias. E nós vemos aqui, encerrando, quando alguns irmãos, alguns pastores, alguns líderes se acomodam, não querem mais fazer missões, como diz o pastor Fagundes, ficar
e querer cumprir ali, né, dentro da sua igreja local. Ah, vamos ficar por aqui mesmo, está muito gostoso, né? Só nós aqui. Vamos fortalecer a nossa igreja, né? Nós estamos numa construção de uma sede própria, mas essa sede própria é para fora, ó, é para enviar missionários. Eu quero ser o primeiro a sair de lá. Amém? É. Amém? Vista Verde que se cuide. Jesus vai cuidar de todos nós. Então, se a gente fica acomodado, preste atenção nisso. Quando nós ficamos acomodados, Deus usa os incomodados para nos tirar do lugar. Quem está entendendo? Se você ficar acomodado no lugar que você está, preste atenção, Deus vai usar alguém incomodado com a palavra para tirar do lugar. Entende? Nós estamos até às vezes sem fazer barulho nenhum na igreja, está incomodando o vizinho. Não é verdade? Pois é, começa a fazer missões, vai para as casas, começa a ir de casa em casa, vai enchendo as casas de pessoas. A igreja não fica numa igreja local, ela fica nas casas da cidade, ela fica em torno da cidade, o movimento gira em torno da cidade, sobre a cidade, dentro da cidade, ela sai de dentro de um galpão qualquer e vai para a cidade toda. Deus vai usar os incomodados com a palavra para, aleluia, despertar os acomodados na palavra. Tem muita gente acomodada na palavra. Tá bom demais, eu só ensino, eu só aconselho. Ide, portanto, fazer discípulos. Amém? Glória a Deus. Nós vemos em Atos 8, versículo 1 a 8, o último versículo aqui, amém? O penúltimo, aliás, perdão. Então aqui diz, Atos 8, do 1 a 8, encerrando a mensagem. Atos 8, do 1 a 8. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Por que eles foram perseguidos? Porque ficaram acomodados. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrando-os no cárcere. Entremente, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia. Por que atendiam unânimes? Por que concordava? Porque ele saiu do lugar. Amém? Aleluia. Ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitas pessoas saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade, porque eles saíram do lugar. Quer ver a bênção de Deus sobre a sua cidade? Saia do lugar que limita a visão espiritual na sua vida. Vá para o que Deus está preparando para você. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Pastor, eu tenho vergonha, eu tenho medo. O amor lança fora todo medo, e Deus é amor. Encerrar com o último versículo, Provérbios 1, 23. Provérbios 1, 23 diz o seguinte: convertei-vos pela minha repreensão. Deus repreende o filho que ama. Deus está falando para você se converter para Ele.
Você que tem medo, você que tem vergonha, não tem coragem, Deus vai derramar aqui uma unção de coragem, intrepidez e ousadia. Amém? Ele já está derramando. Ele fala: convertei-vos pela minha repreensão. Segundo, derramarei copiosamente sobre vós do meu Espírito. O Espírito de Deus está descendo sobre a sua vida. E vos farei saber as minhas palavras. Aonde você for, tem revelação do Espírito Santo através da palavra de Deus. Convertei-vos pela minha repreensão. Derramarei copiosamente do meu Espírito e vos farei saber as minhas palavras. Quando nós convertemos a Deus, ensine isso ao seu discípulo. O Espírito Santo é derramado sobre ele. E Deus faz dele um missionário. E revela a ele toda a verdade. Amém? Em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a sua vida, rica e poderosamente nessa manhã. Senhor Deus, amado Pai, graças te damos nessa manhã, pela rica oportunidade que nós recebemos, de receber mais do Senhor. Que em nome de Jesus, o Senhor venha capacitar, ó Pai, a cada um dos teus filhos, para fazer ainda mais, com a tua palavra, na tua palavra, pela tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Traga uma unção de coragem, de intrepidez e ousadia para aqueles, ó Deus, que estão, Senhor, com medo de saírem do lugar, não se sentem encorajados. O teu Espírito Santo nos encoraja a prosseguir, para a glória do teu nome. Eu profetizo aqui agora, Pai, que os melhores dias da vida dos teus filhos são os que estão por vir, seguindo assim a eternidade contigo na glória um dia, em nome de Jesus, e para a glória do teu nome, te agradecemos, porque o Senhor ouviu a nossa oração. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus? Glória a Deus. Obrigado pela oportunidade.